E aí, tudo bem? Antes de eu começar a falar o que eu tenho pra falar pra vocês, primeiro de tudo eu vou fazer uma... Vou confessar uma coisa. Galera, eu brinco de Barbie. Sabe por que eu brinco de Barbie? Não tem a ver com o time, não. Que hoje eu vou falar sobre relacionamento entre pais e filhos. E eu tenho uma filha. Era aquela baixinha que tava aqui, agora tá ali com a minha esposa. E eu vou brincar do que com ela? De boneca. Isso daí é quando chegar um menininho querendo namorar ela. Eu falo, filha, vem cá, senta aqui, ó, vê o UFC assim, tá? Então, o que acontece? Nós temos, né, a maioria tem os pais, o pai e a mãe, que por acaso não, que não foi por acaso que vocês estão nessa família. Não é por acaso que o pai e a mãe que vocês têm são eles. Foi feito a dedo quando Deus escolheu aonde vocês iam nascer, com quem vocês iam nascer, quem que eram os pais de vocês. E nisso eles fizeram o quê? O que ele fez? Você nasceu no lugar certo. Por mais que possa parecer às vezes não, poxa, meu pai não deixa eu fazer nada. Pô, minha mãe, não deixa eu ir, sei lá, não deixa eu ir pra balada. Saibam que, na verdade, o que eles estão fazendo é uma coisa que foi instituída por Deus. O pai e a mãe aqui na terra é o canal de Deus para a vida de vocês. Para bênção, para abençoar a vida de vocês, para corrigir a vida de vocês, né? Assim como nós erramos, nós temos nossos pecados e Deus vem e nos corrige. Assim é o Pai com vocês. Quando vocês ficam de castigo, quando vocês são disciplinados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que acontece na vida de todos vocês aqui que são adolescentes, principalmente. Né? Acho que 99% das adolescentes aqui já teve uma punição pelo pai, já teve alguma coisa por algum erro. E eu garanto para vocês, quando isso acontece, muitas vezes dói mais no pai e na mãe do que no próprio filho. Porque a gente sabe que quando Deus está nos corrigindo, né, está nos advertindo, é porque a gente fez alguma coisa errada que entristeceu o coração dele e isso deixou ele triste. E ele não tem prazer em nos corrigir, muito pelo contrário. Assim como nós pais não temos prazer em corrigir os filhos. Não adianta falar assim, nossa, meu pai me bateu, ele bateu com gosto. Não, ele não bateu com gosto. Ele bateu porque era necessário, ele se disciplinou porque era necessário. Amém? Eu queria pedir para vocês abrirem Efésios 6, de 1 a 3 nós vamos ler. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que isso daqui quer dizer? Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Quando a gente tem uma orientação, quando o pai vira e fala para a mãe, principalmente. Quando acontecer aqui, a mãe virou e falou assim: filho, leva a blusa que vai esfriar. Exatamente. E você levou blusa? Às vezes, exatamente. É um exemplo engraçado, mas acontece de verdade. Isso acontece muito, né? Leva a blusa porque hoje vai esfriar. Ou leva o guarda-chuva que vai chover. Imagina, ó, céu tá limpo. Sol de 40 graus lá fora, quando chega a final da tarde, 4 horas, parece que é 6:30. Né? Aquelas nuvens, tudo cai, aquele pé d'água, São Paulo para, e você lá assim, né? Passando frio porque não levou blusa, e tomando chuva porque não levou guarda-chuva. Beleza. Então assim, quando a gente tem que honrar ao pai e mãe, na verdade, a gente não está honrando só nosso pai e nossa mãe. Nós estamos honrando o quê? A Deus. Porque eles não foram colocados como autoridade sobre nossas vidas e foi instituída por Deus. Não foi, como eu falei, não foi uma coisa aleatória. Foi uma coisa que foi feita, Deus colocou certinho, no lugar certo, com o pai e a mãe certa. Entendeu? E isso acontece muito hoje em dia, porque
Hoje em dia, o que está acontecendo muito? Eu estava vendo há pouco tempo, eu vi duas matérias no programa A Liga e naquele outro programa no Profissão Repórter da Globo. Adolescentes e alcoolismo. Eu vi os dois programas, algumas partes, não assisti o programa inteiro, mas assim, as partes que eu vi me chocaram, porque assim, adolescentes de 15 e 16 anos, que entrevistaram as mães dos adolescentes, que a mãe não sabia onde o cara estava, onde a menina estava. E eram meninas e meninos, não tinha assim, eram mais um, mais outro, eram os dois. E perguntou pra mãe, o repórter foi lá perguntar, isso foi na Liga lá, eu não lembro quem que era o repórter que estava lá, acho que era na época do Rafinha Bastos até, faz muito tempo. Perguntou pra mãe onde estava o filho, ela não sei, ele saiu com os amigos. E ele sabia onde estava a filha da mulher. Ela estava na casa de um outro rapaz, que já era maior, que andava com eles, e eles faziam rodinha de bebê. Então, é até cair. E tudo com 15, 16 anos. Eu peguei um exemplo do alcoolismo porque é uma coisa que acontece hoje e está muito forte porque a mídia prega isso assim, abertamente. No Profissão Repórter fizeram uma pergunta. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 17. Você consegue comprar bebida? Normal, vou lá no posto, pego. Te pedem RG? Não. E a pessoa vai beber. E muitas vezes os pais não sabem onde que os adolescentes estão. Isso acontece e os adolescentes pegam e aproveitam. Mas falta uma direção. E essa é a direção de Deus. Que foi feita, que vem através da vida dos pais de vocês. Dos nossos pais. Um pai e uma mãe, eles vêm para poder direcioná-los, para nos direcionar, para sempre isso. Mesmo depois de vocês casarem, muitas vezes vocês podem falar, olha, eu vou casar, não quero mais nem olhar para o cara do meu pai e da minha mãe, vou fazer do jeito que eu quero, é assim, não quero mais nada, não vai entrar na minha casa e blá, blá. É verdade? Sim. Depois que você casa, você faz as coisas como você quer. Porém, quando você precisar de uma orientação, quem que vai estar lá pronto para te ajudar? Seu pai, sua mãe, entendeu? Tudo que acontece é uma coisa que tudo que os pais fazem, por mais que pode parecer às vezes chato, poxa, meu pai é um quadrado. A menina chega lá com uma roupinha um pouco é na moda. O pai vira e fala assim: "Vai botar uma calça, menina". Não é assim, não é. Ou o menino vira e coloca uma roupa. Ah, essa roupa aí é meio estranho, não é muito pra mim. Os pais é uma mudança natural das coisas. Porque na época do meu pai era de um jeito, quando eu era adolescente era de outro, com vocês é de outro, quando a minha filha for adolescente é de outro. Cada um vai tendo uma mudança. Só que tem uma coisa que não muda, que são os princípios. São os princípios bíblicos pregados por Deus. São os princípios bíblicos que são colocados no coração dos nossos pais, que eles passam, às vezes os avós de vocês passaram para eles estão passando para vocês vão passar futuramente para os filhos de vocês. E são princípios bíblicos. São coisas que não mudam. Que pode mudar a roupa que o rapaz usa, a roupa que a menina usa, mas o princípio não muda. O seu caráter como cristão não muda. A sua forma de ser perante Deus, isso não deve mudar. Entendeu? Quando você estiver saindo para ir para a igreja, não se sinta acanhado de perguntar. Não vou nem falar para o Espírito Santo. Pergunta para o pai e para a mãe. Pergunta para sua mãe, você menina. Ou você para o seu pai. Essa roupa tá boa para mim na igreja lá agradar a Deus? Não agradar o menino. Às vezes a roupa que agrada o menininho ou agrada a menininha não é a mesma que agrada a Deus. Essa roupa tá boa para mim lá louvar a Deus, pai? Essa roupa tá boa, mãe? Às vezes o pai e a mãe vai falar assim: não tá. Você perguntou, não perguntou? Aí a gente entra naquilo que o Dani pregou semana passada. O pai e a mãe, eles são amigos também. Eles não vão chegar e falar assim: não, filho, tá bonito, vai lá. Você tá ridículo. Não, ele vai falar assim: filho, não tá combinando. Tênis verde limão, calça roxa e camiseta abóbora, não tá combinando, filho. Não é melhor não ir. Se ele não fosse amigo, ele ia falar assim: filho, você tá gatão, filho. Hoje você volta casado de lá. Entendeu? Então, existem esse tipo de coisas que a gente tem que estar sensível também. Porque, assim, quando os pais falam conosco, nós temos que ter a ciência que eles não estão falando, muitas vezes, meu pai tá falando porque ele não gosta dessa roupa. Não, é porque ele sabe que
Ele tem um princípio baseado na palavra. Ele tem um princípio. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que honrar aquilo que ele falou. Não porque você tem que honrar, porque é uma obrigação, mas sim porque é uma missão sua aqui honrar o seu pai. É uma forma de você honrar a Deus. Entendeu? E não adianta você virar e falar assim, eu sei mais do que ele. Eu, quando eu era adolescente, eu achava muito isso. Eu achava muito, não, meu pai não sabe de nada, eu sei de tudo. Na época dele era diferente, hoje as coisas são totalmente ao contrário. O que era pra ele não é pra mim, então eu não sei de nada. Muitas vezes eu quebrava a cara. Por quê? Porque ele podia não saber como a banda estava tocando lá fora. Porque realmente não era mais a vida dele, não era mais como ele fazia. Mas ele sabia qual que eram os princípios de Deus para a minha vida. Ele sabia como eu deveria me portar, não por ser filho dele, ou por ele ter um nome da família zelada. Não, nada disso. Porque eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que honrar isso daqui, a palavra de Deus. Vocês, quando estão no colégio, quando vocês estão em qualquer lugar, vocês não têm que estar preocupados com a sua aparência. Você tem que estar preocupado em quê? Em mostrar o seu caráter de cristão. Você tem que mostrar o seu caráter para aquele amigo da escola, para aquela amiga da escola. Você tem que mostrar o seu caráter diferenciado, às vezes para o seu próprio pai, para a sua própria mãe. Poxa, por que o pai pode pensar, por que eu vou pagar um acampamento para o meu filho se, ele responde, ele briga, ele xinga, eu falo para ele fazer as coisas ele não faz, sendo que tudo isso é uma mudança, é um caráter seu, é um princípio seu. Se a mãe virar e falar assim, filho, leva a roupa para o seu quarto, arruma seu quarto, você tem que fazer. Você tem que fazer. Por quê? Você está honrando uma autoridade. Os pais, eles são nossas autoridades. Assim como nós temos as autoridades que são os políticos, presidente, prefeito, governadores, que quem permitiu que eles estivessem lá foi Deus. Entendeu? Porque se Deus não quisesse, por exemplo, que algum dos políticos ganhasse, não teria ganhado. Se Deus não quisesse que a Dilma fosse presidente, ela não seria. E se Deus não tivesse permitido, ela não seria. Então, se Deus permite que uma pessoa governe um país, milhões e milhares de pessoas, ele também vai permitir que uma pessoa governe a sua vida. E é seus pais. Tem muita coisa que está acontecendo hoje em dia na questão de disciplina. Quem aí viu aí que agora não pode mais disciplinar o filho aí? Quem andou lendo por aí? Vocês ficaram felizes? Fala a verdade, ficaram felizes? Olha, lá em Provérbios 29:15, a vara é a correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Alguém sabe o que isso quer dizer aqui? Alguém arrisca interpretar isso daí? Isso aqui quer dizer o seguinte: quantas vezes alguém aqui já viu no mercado, por exemplo? Tem, né? O pessoal faz de propósito. Você está indo para a fila do mercado, aí tem. Vamos pegar um exemplo de um menino, vamos supor. Tem carne, sabão em pó, bem 10. Já viram isso? Aí você tá com uma criança lá de 3 anos e meio, 4. O que a criança vai querer? Vai querer a carne ou o sabão? Vai querer o bem 10. E se falar não? É, exatamente. Chora. Eu passo isso também. Só que é com Barbie. Chora, senta no chão, faz aquele drama, faz igual o Kiko lá no Chaves, bota a mão assim, ó, começa a chorar. É incrível, cara, é incrível. As crianças aprendem as coisas sem você ter que ensinar. O que é para aprender, não aprende às vezes. Agora, por exemplo, quem ensinou que se ela fizer esse melodrama todo, o pai vai falar assim, tá bom, vai lá, compra o negócio. Vai, tá. Ninguém ensinou isso. Só que isso tá certo? Não tá certo. Aí você vai e disciplina a pessoa, a criança. Você pega a criança, filho, não pode, não sei o que, tá, chlapa, puf. Desce a vareta na busanfa da criancinha. Aí vem o pessoal dos direitos humanos. Não pode bater na criança, filho. Não, eu sei que não. Só que na Bíblia diz.
A Bíblia diz que ali é para ser disciplinado. Quantas pessoas aqui já foram disciplinadas? Levanta a mão. Calma, Xmelo. Calma. Xmelo tá levantando até os 2 pés aqui, ó. Calma, X. Calma. Agora eu pergunto. Desses que levantaram a mão, quais que foram disciplinados por algum motivo e depois fez de novo? Vamos lá. Muito bem. Muito bom. Até hoje? Vamos lá, muito bem. E se apanhou de novo? Continua? Muito bem. Você é sem vergonhice já, viu, Júlio? Então assim, é lógico. Aí chega uma hora, o que o pai faz? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Júlio, você que está visitando a gente. Uma coisa que você gosta de fazer bastante, assim. Não, isso daí não ninguém... Tá bom, beleza. Comer. Legal. Aí foi lá. É o irmão do nosso Gui Batista ali, ó. Então vamos lá, beleza. Você gosta de comer o quê? Fala algum prato bom aí. Não, meu. Pô. Feijão. Diferente, né? Diferente. Mas é diferente, né? Então tá bom. E o que você não gosta de comer? Brócolis. Tá bom, muito bem. Aí o cidadão vai lá, apanhou a primeira, chorou, foi e fez de novo. Apanhou a segunda, chorou, aí passou 10 dias. Fez de novo. Aí apanhou a terceira, aí passou 4 dias. Vai aumentando, né? Porque fica mais sem vergonha. Aí chega um momento que ele fala, não dá, né? Você vai comer uma semana arroz e brócolis. É o jeito. O que isso está acontecendo? Por que eu estou dando esse exemplo? O que o pai ou a mãe está tentando fazer? Está tentando disciplinar, mas não só disciplinar, está tentando mostrar que não é isso. Eu estou te mostrando de várias formas. Olha, eu tentei falar, você não aceitou. Tentei te disciplinar, você não aceitou. Mas você vai quebrar a cara. Aí mesmo assim, o Júlio foi lá e continuou. Você se deu bem ou se deu mal? Entenderam? É sempre assim que acontece. Quando o pai e a mãe falam não, não é não. Não é para ser questionado. Porque é não. Olha, eu tenho um exemplo muito claro disso. Quantos aqui assistiram Tropa de Elite? Muito bem. No Tropa de Elite, o cara, que é o bonzão lá do negócio lá, que é o Wagner Moura, ele é o Capitão Nascimento. Ele é o que manda em todos os caras lá, não é? Ele fala, os caras faz, mata, os caras mata, rola, os caras rola, faz o que for. Tem uma cena, na hora que eles têm que apaziguar lá o morro lá pra poder ir o negócio do Papa lá, e ele é contra uma ordem de um que tá acima dele. Ele começa a discutir com o cara. Não, que não sei o que não sei o que lá. O cara só olha pra ele e fala assim, ó, Nascimento, ordens são ordens. Nascimento, sim senhor. Ponto. Se o pai e a mãe falou, ponto. Você pode ficar chateado, você pode ficar triste, bravo. Aí eu falo, você falou, o pai e a mãe falou não, você não aceitou. Se fosse um anjo, você falaria não também pro anjo? Se fosse um anjo que descesse lá, fosse, fulano, não faz isso. Ainda assim você falaria não? E qual que é a diferença entre você falar não para um anjo e falar não para os seus pais, que foram instituídos por Deus, autoridades na sua vida? Você está falando não para os seus pais, você está falando não para uma orientação de Deus. Você está falando não para Deus. Há muitos anos atrás a gente foi num congresso, num evento de adolescentes, na Comunidade da Graça. E o pastor lá, um pastor carioca lá, o Ale deve lembrar, ele pregou durante o dia. E ele falou que para você se dar bem, você tem que ter 4 letras. O, B, D, C. Não! Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que não importa, gente, infelizmente, ou infelizmente para nós, e felizmente também,
Não importa o que você acha. Não importa que você ache que o melhor para você é ir naquele local. Não importa se você acha que o melhor é você namorar tal pessoa. Não importa que você acha que o melhor é você comer isso. Não importa que o melhor é você achar assistir aquilo ou acessar aquele site. O que importa é que quem sabe o melhor para você não é você. O quem sabe o melhor para você é Deus. Eu estava falando com um adolescente essa semana, que ele veio falar que estava acontecendo as coisas, ele virou e falou assim, mas um dia eu vou saber. Eu falei, talvez não. Talvez não. As coisas que Deus faz, muitas vezes não é para ser entendida. As coisas que Deus faz na sua vida é para você viver, para ser vivida. Não é para você virar e falar assim, poxa, por que isso aconteceu comigo? Deus falou para ser daquele jeito. Deus quis que fosse daquele jeito. Alguma coisa pode não ser agora, pode ser depois. Alguma coisa você vai entender. Daqui a alguns anos você vai falar assim, poxa, aquela vez que meu pai fez isso comigo, ele me ensinou que eu tinha que ser assim. Ele me ensinou que eu tinha que negar um suborno amanhã depois quando se você for um diretor de uma grande empresa. Ou ele me ensinou a cobrar um preço justo se você for dono de algum comércio. Ele me ensinou a tratar uma pessoa assim. Às vezes uma coisa que acontece quando você tem 14, 13, 15, 16 anos, vai refletir quando você tiver 30, 40 anos. Só que para tudo isso acontecer, houve uma criação. Houve uma forma de você ser criado, houve uma forma de você ter sido ensinado. E quem que fez isso? Foram seus pais através do quê? Da sabedoria dada por Deus. Não foi um amigo, não foi um tio, não foi seus avós. Foram seus pais. Foram seus pais que chegaram para você e falaram assim, não. E depois de uns anos aquilo, você viu que foi o melhor. Foram seus pais que falaram, filho, faz assim. E você foi e deu certo. Foi a sua mãe que muitas vezes falou assim, filha, não faz isso, não use esse tipo de roupa. E você viu que aquilo lá, se você tivesse feito, teria dado alguma coisa. Teria sido algum tipo de coisa, algum tipo de acontecimento. Onde eu trabalho eu tenho uma estagiária, ela foi efetivada agora, mas eu tenho uma estagiária que ela tem 19 anos. Ela chega lá às vezes de final de semana, depois do final de semana, de segunda-feira, depois do final de semana, contando lá para as outras meninas do departamento como foi o final de semana dela. Ela sai com um cara em cada semana, cada dia da semana praticamente. E aí eu conversando com ela outra vez, poxa, mas por que é isso, não sei o que tal, e seus pais, o que fala? Ela tem um péssimo relacionamento com a mãe, os pais são separados, o pai dela mora no Japão, a mãe dela mora com ela aqui, ela, a irmã e o tio, ela mora na casa do tio, que é no mesmo terreno, mas ela mora na casa do tio. A mãe não gosta dela. Ela não gosta da mãe dela. E ela tem uma vida completamente deturpada com a família. E a vida dela é bebida, 3 ou 4 caras que saem com ela. E ela chega lá todo dia. O que foi? Você parece que está meio triste, meio abatida. Não sei o que, aconteceu isso lá, minha mãe. A mãe não faz nada por ela. Se não é o tio ajudá-la, a mãe não faz nada. A mãe mal ajuda na faculdade que ela paga. E ela trabalha lá comigo lá para poder pagar a faculdade e as baladas dela. Que ela fala, não, eu tenho que ter dinheiro para pagar minhas baladas. Liga pro tio, esse final de semana mesmo a gente estava conversando, ela falou que ela saiu com os amigos, ela ficou tão bêbada que ela ligou pro tio dela, o tio dela foi buscar ela veio vomitando dentro do carro. O que isso reflete? Um problema de criação. Talvez, quando ela era menor, a mãe tentava. Não faz assim. Não bebe isso. Isso não faz bem para você. Não é isso. Esse tipo de bebida não é boa. Você é nova, não faz isso. Você só tem 15 anos. Não sai com esse cara, ele é bem mais velho, não sei o quê. E ela falava, não mãe, eu vou. A vida dela hoje é assim. A vida dela é assim, solitária, triste. A mãe foi viajar agora com a irmã dela, deixou ela aí. Entenderam? Então, muitas vezes a gente pensa, poxa, quem são meus pais, né? Por que meu pai não fala? É aquilo, assim como as coisas de Deus, as coisas que seus pais falam também não é para ser entendida. O seu pai sabe, ele pode não saber, talvez. Por exemplo, às vezes seu pai não sabe mexer num iPhone, não sabe mexer num iPad. Só que ele sabe muito bem o que é melhor para você. Ele sabe muito bem que se você tomar aquele tipo de bebida,
aquilo lá vai te levar para um caminho sem volta. Se você experimentar aquele cigarro, vai te levar para um caminho sem volta. Ou qualquer outro tipo de drogas. Ou se você sair com aquele carinha, que ele é bem mais velho que você, vai te levar para algum lugar que não é legal. O seu pai, ele pode muito bem, às vezes, não saber mexer no computador. Mas ele sabe o que é melhor para você. Para ele saber o que é melhor para você, ele não precisa saber internet, ele não precisa saber o que é um iPhone, não precisa saber o que é um iPad, ele não precisa nem saber colocar um DVD. Para ele saber o que é melhor para você, ele tem que saber que o relacionamento entre ele e Deus está estreito. E que tudo que ele fala para você é uma mensagem de Deus. E nisso eu só queria que vocês, pra gente terminar, eu só queria falar que os pais são autoridades. E assim como no mundo militar é assim, conosco também tem que ser. Uma ordem de Deus, ela não é para ser questionada. Uma ordem de Deus, ela não é para ser entendida muitas vezes, é para ser feita. E assim tem que ser com os pais de vocês. Saibam, tenham plena certeza que se um pai ou a mãe de vocês falarem, não faça isso, quando eles falarem isso e vocês pensarem em questionar, lembra daquele exemplo bobinho que a gente falou no começo da conversa. Leva a blusa que vai fazer frio. Não vou levar. Você passou frio. Se nas mínimas coisas, Deus, ele faz de coisas pequenas coisas grandes. Então, nas mínimas coisas, às vezes pode ser uma coisa pequena hoje. Como nós, quando nós nascemos, nós somos pequenininhos. Hoje pode ser uma coisa bem minúscula, mas isso pode evitar alguma coisa muito grande no futuro. Você falar não hoje para tomar um dedo de uma cerveja ou de um álcool qualquer, pode evitar que você seja um alcoólatra no futuro. Então, aceitem as orientações dos seus pais. Que é como fala lá em Efésios. Faça isso para que se prolongue os seus dias na terra. Porque vocês honrando o pai e a mãe de vocês, vocês estão honrando o quê? A palavra de Deus, a vontade de Deus, que é a nossa principal missão. Amém? Queria pedir para curvarem as cabeças. Eu queria pedir para vocês agora pensarem. Eu não quero que ninguém levante a mão. Eu quero você e Deus agora. Às vezes, algum problema que você está tendo, alguma rebeldia com seus pais. Quero que você examine. Vou dar um tempo para você pensar. Pensa aí em vezes que você maltratou, você foi grosso, ou você não deu muita importância para o que ele falou ou para o que sua mãe falou. E ainda assim você foi lá e desobedeceu. E nesse momento, pensa que na verdade ali você não quer mais fazer isso, você quer agora a partir de hoje ser um filho que seja respeitador com seus pais, que ouça seus pais e que aceite os seus pais. Pai querido, nós entramos agora, Senhor, na Tua presença, Pai. E viemos pedir, Deus, que o Senhor esteja lavando, Senhor, os corações desses adolescentes, Pai. Que esteja renovando, Senhor, o amor deles, Pai, em relação aos pais. Não apenas aqueles que têm problemas, Senhor, mas aqueles que não têm. E esteja fortalecendo ainda mais, Deus. Esteja fazendo, Pai, com que eles sejam filhos amados, Pai. Que eles sejam, Senhor, filhos que levam, Senhor, o Teu caráter, Pai. Filhos que estejam, Senhor, no caminho, Pai, estejam seguindo as orientações dos pais. Que se houver algum tipo de problema entre eles, ou alguma amargura, alguma tristeza, que eles, Senhor, hoje cheguem para os pais e falem: me perdoa, eu amo você, pai, eu amo você, mãe, e eu quero que você saiba que a partir de hoje eu quero seguir as suas orientações, porque eu sei que
através de você, da sua vida, Pai, vem a orientação de Deus. Toca, Senhor, o coração de cada um. Eu te peço, Pai, nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém? Eu desafio vocês a hoje chegar para os pais de vocês e falarem: pai, mãe, eu te amo. Amém.